Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, queridos do Brasil, queridos de Portugal, que porventura estejam nos assistindo. É muita alegria saber que a Emília Salvado está aí ligada, que ela é uma pessoa muito especial do meu coração. Nós vamos trabalhar por 4 sábados seguidos, sempre nesse horário, e com essa equipe que maravilhosa, como a Nara disse, que se prontificou a trabalhar junto comigo. Então, eu vou pedir para a Leda se apresentar e falar em um minutinho a emoção que ela teve ao estudar essa obra. Por favor, Leda. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Leda e sou instrutora do CEFAC e trabalhadora da assistência fraterna. Está sendo uma grande alegria fazer parte desse curso e estudar com maior profundidade tão valiosa obra. Esta é uma obra de análise comparada sobre revelações transcendentais. Ernesto Bozano não se eximiu de começar do princípio, ou seja, daquilo que os falecidos têm a dizer a respeito da crise da morte. Com essa obra, vamos ter respostas para as perguntas como: o espírito sente medo ao desencarnar? O desprendimento do espírito é rápido ou demorado? É recebido por alguém? As experiências do desencarne são iguais para todos os espíritos? Qual a impressão mais forte que os espíritos sentem ao entrar no mundo espiritual? O que sentem ao constatar a realidade do mundo espiritual? Como se dá o reencontro com os entes queridos? Então, essas questões importantes, nós teremos respostas, né, nesses estudos, então não perca, são 4 sábados, que vão ser de muita alegria e de muito conhecimento. Kelly e Patrícia, se apresentem, por favor. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Kelly, sou instrutora no CEFAC e adorei a oportunidade de aqui estar neste curso de férias da crise da morte. O que mais gostei nesse livro foi o tema, a começar do título. O que é a crise que existe depois da morte? São muitas questões para a gente pensar. Os relatos que li, e mais à frente irei comentar, nos mostra que temos que viver bem, sermos bons e termos a certeza que a vida continua ainda melhor do outro lado se fizermos a nossa parte. E crise significa ponto de transição. E na época que Bozano intitulou a sua obra A Crise da Morte, o vocabulário era um pouco limitado. Então veremos aqui hoje que a morte é um convite para uma grande viagem, que no início traz medo, um pouco de desconforto. Depois vemos como foi bom aceitar essa oportunidade. O que observei nos meus casos é fazer aqui para do lado de lá ser bom também. Vamos ser bons dentro e fora de casa. No mais, a vida e a morte é um ciclo de viagens e transições contínuas. Foi isso que eu pude absorver dos meus casos. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Patrícia, instrutora do CEFAC, trabalhadora da assistência fraterna e irmã gêmula da Kelly, nascida, claro, que em placentas diferentes depois de 4 anos. Eu adorei o convite para o curso A Crise da Morte. O que eu mais gostei nesse livro é que, assim como a doutrina espírita, que é uma maravilha em nossas vidas, pois nos livra do desespero do túmulo, o livro vem trazer relatos de defuntos, que é assim que o autor chama os espíritos desencarnados. Relatos que nos consolam nessa hora tão difícil que é a morte, quando não se acredita na continuidade da vida. Então, eu recomendo este livro no intuito de nos acalmarmos a respeito da morte. E os relatos que Ernesto Bozano nos traz são riquíssimos em detalhes. Nos casos em que estarei falando aqui, nos encontros seguintes, me chamou muito a atenção a música que muitos espíritos, no ato do desencarne, ouviram. Mas isso é porque eu gosto realmente de música.
E o livro, ele nos traz relatos que chama a mudanças que nós precisamos de realizar em nossas vidas, pois para termos uma boa passagem para esta nova vida, temos que procurar ter uma vida boa aqui. Então é com você, Silmara. E a homenagem? Ah, tá, e a homenagem, a gente já estava esquecendo. Olha só, a gente fez uma homenagem aqui para o Ernesto Bozano, porque Abaixa hoje mais a cabeça, Patrícia, abaixa a cabeça. olha só, a gente Parabéns pela oportunidade de nos ajudar a crescer bem no dia do seu aniversário. isso, a gente achou fantástico isso. É claro que a gente sabe que coincidências não existem, né? Que teve toda uma preparação da casa para que os cursos começassem em janeiro, aí teve primeiro a definição da data para o dia 2, aí depois mudou, depois voltou. E o fato é que realmente hoje era o dia e não era à toa. Então fica aqui a nossa homenagem carinhosa para essa pessoa que veio contribuir tanto para as nossas vidas, que foi Ernesto Bozano. E nós emitimos as nossas melhores vibrações para esse ser que é muito especial, que nós vamos conhecer também. Portanto, agora, obrigada, meninas. Eu vou compartilhar a tela e vou dar início à atividade da apresentação da aula. Muito bem, meus irmãos, no Cefac nós temos férias, mas as férias no Cefac são oportunidades de melhoria da nossa bagagem, do nosso aprendizado. E nessa noite, nesse mês, esse curso vem nos ofertar a possibilidade de melhorar a nossa bagagem para a grande viagem que todos nós faremos ao findarmos as nossas tarefas aqui na Terra e nos preparar para este grande momento. Então, nós vamos estudar esse livro, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, que foi publicado pela primeira vez em 1929. Nós vamos conhecer um pouco de Ernesto Bozano, porque quando nós vamos estudar uma obra, é muito importante que nós conheçamos o seu autor. Conhecendo quem é essa criatura, nós teremos mais condições de avaliar essa obra, a obra que nós vamos estudar. Seja qual for o autor, nós precisamos conhecê-lo. Então, convido a todos a conhecer um pouco desse ser que é muito especial e pouco lido. Ele nasceu na Itália em 1862, em 9 de janeiro. Coincidentemente, nós começamos o curso hoje, não houve nenhuma programação consciente da nossa parte a respeito disso, mas com certeza a espiritualidade nos intuiu a começarmos hoje por este motivo. Ele era professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e era um positivista materialista convicto. Para ele, essas coisas de espírito eram um absurdo. Ele considerava mesmo coisas de gente até maluca. Mas ele leu algumas obras muito importantes, e após a leitura das obras dos mais diversos estudiosos espiritualistas, como Allan Kardec, Gabriel Delany, Roberto Dale Owen e William Crookes, e entre muitos outros, ele passou a estudar profundamente diversos casos psíquicos, tornando-se não só um adepto do espiritismo, mas também um dos mais dedicados e notáveis pesquisadores dos fenômenos espíritas de todos os tempos. Ele escreveu inúmeras obras e muitas delas foram publicadas pela FEB.
eu consegui contar algumas obras que eu tomei conhecimento, e são 44 obras relacionadas às questões psíquicas, às questões do espírito. E ele teve um vasto trabalho nesse sentido. Portanto, é um ser que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. E eu quero dizer a todos aqui que estão nos assistindo que eu gostaria e quero ler muitas outras obras de Ernesto Bozano. Ele foi presidente de honra do Quinto Congresso Espírita Internacional em Barcelona, em 1943, tendo sido cognominado o grande mestre da ciência da alma. E, ao desencarnar, ele deixou uma das mais ricas bibliotecas de assuntos psíquicos de toda a Europa. Mas ele ainda é pouco lido, e nós precisamos observar esse autor, porque ele escreveu as obras após conhecer Allan Kardec, e nós ainda não tínhamos aqui a produção literária do nosso Chico Xavier, foi bem antes dele. Então, Guilom Ribeiro nos diz que ele é um grande cientista e que trouxe a missão que se caracteriza no campo do espiritismo. Aqui nós temos uma imagem que eu consegui encontrar, que é do Círculo Científico de Minerva, que ele fundou em Gênova, e é a primeira sociedade de estudos psíquicos da Itália. Nesse local, ele fez experiências fantásticas, ele e muitas outras pessoas fizeram experiências fantásticas e pesquisas magníficas. Nós vemos aqui nessa imagem, apesar de ser uma imagem antiga e pouco nítida, essa mesa está no ar, e eles estão atuando sobre a mesa como as suas mediunidades. Então, eles registraram manifestações de toda espécie, pancadas, movimentos de objetos, desculpem, está errado, movimentos de objetos, transportes em plena luz, e aqui ele fez muitas experiências com a médium Eusébia Palatino. Também teve oportunidade de receber uma mensagem da sua mãe, que lhe disse que a missão dele estava relacionada com o trabalho da ciência da alma. Ela constatou isso para ele numa mensagem mediúnica. Nós temos o prefácio do livro escrito por Guilom Ribeiro, que foi um presidente da FEB há muito tempo atrás. E ele nos diz que a obra elucida uma das questões mais relevantes da revelação espírita, que é o modo como se dá a entrada no mundo espiritual de todos nós. Como é que nós vamos passar para o outro lado da vida? Esse livro vem nos mostrar isso. Também mostra como é a existência nos primeiros momentos no mundo espiritual, conforme a Leda fez algumas questões. Como vai ser isso? Quem não vai nos receber? O que acontecerá conosco? O livro vai nos mostrar. Devido ao processo científico da análise comparada, as descrições formam um conjunto de revelações de irrecusável veracidade. Portanto, nós podemos confiar plenamente nesse trabalho que foi feito por Ernesto Bozano. E diz também que é uma das obras que se pode incluir entre as complementares da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, nós podemos pesquisar essa obra com muita tranquilidade. E Ernesto Bozano, na introdução, nos informa como foi que ele fez as pesquisas. Ele nos mostra que, no que concerne às indicações de natureza geral, fazem emergir a prova de que as numerosíssimas informações obtidas concordam admiravelmente entre si,
Então, ele trabalhou mais ou menos como Kardec. Ele utilizou a concordância das mensagens. Aquilo que era concordante, ele levou em consideração. E o que não concordava, ele deixou de lado. Ele aproveitou o material imenso relativo às revelações transcendentais existentes. Ele aproveitou o que já existia, porque, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, as comunicações existem. A mediunidade, a palavra mediunidade, foi cunhada por Allan Kardec, mas a comunicação, o contato com o mundo espiritual existe desde que o mundo é mundo. Então, ele fez uma seleção severa de todas as peças, classificou-as, analisou-as e comparou-as, fazendo um trabalho muito minucioso. Teve o cuidado de colher informações sobre os conhecimentos de cada médium a respeito das doutrinas espiritualistas, quer dizer, ele procurou saber se esses médiuns tinham algum conhecimento das doutrinas espiritualistas, porque eles poderiam influenciar nas comunicações, caso eles acreditassem. E a grande parte não acreditava, nem sabia dessas questões, e não se interessava pelas questões espiritualistas. Descartou cerca de metade do material reunido, porque ele achou que não valia a pena, foi descartado. Ele utilizou revelações da Inglaterra e dos Estados Unidos, e ele mesmo, na introdução, informa por que essas revelações, por que as revelações da Inglaterra e dos Estados Unidos. Não é uma preferência dele, é que nos outros países não se encontravam à época coleções organizadas dos episódios relativos à crise da morte, que era o objeto de estudo dele. Portanto, onde ele encontrou as coleções organizadas foram nesses dois países, e assim ele utilizou essas revelações ali encontradas. A crise da morte, como bem disse a Patrícia, na verdade, dá um medo na gente quando a gente ouve a palavra crise da morte. Mas, na verdade, o livro está nos mostrando fases da transição. Ele não fala de sofrimentos, ele não fala de problemas, ele não é assustador, ele não nos dá preocupações, ele é um livro leve, é um livro bom de se ler. E, na verdade, está falando de fases da transição. Estamos vendo esse rapaz pulando de um lugar para outro. Então, ele está mudando, está fazendo uma transição. E é assim que é a passagem para o mundo espiritual. E o livro vem nos mostrar as diversas fases deste importante momento de transição entre o plano espiritual, entre o plano material e o plano espiritual. Como nós estamos na internet e nós estamos sendo assistidos, possivelmente, por pessoas que talvez não conheçam a doutrina espírita, nós sabemos que podemos estar sendo assistidos também por espíritos desencarnados que também não conheceram a doutrina espírita. Antes de entrarmos no livro propriamente dito, nós vamos fazer algumas considerações, alguns esclarecimentos, para que todos que assistam esse vídeo em algum momento possam compreender na íntegra os estudos que faremos nesta noite. Então, o tema morte, o termo morte, significa no dicionário cessação permanente e categórica da vida. Significa o fim da vida, o fim de tudo. Isso no dicionário. Entretanto, a Miss Felícia Scartes, eu não sei nem falar direito esse nome, que está no 13º
caso do livro A Crise da Morte, nos fala que a morte absolutamente não existe. E o significado dessa palavra é um contrassenso, quer dizer, vai contra a razão. Por quê? Porque quando ela chegou do outro lado, ela viu que a vida continuava. Portanto, a morte como fim, como o final de tudo, isso é um contrassenso, vai contra a nossa razão. E Leon Denis vem nos dizer que a morte é a destruição da forma frágil do corpo. É só o corpo que morre. Ele se destrói e já não proporciona as condições necessárias ao seu funcionamento. Portanto, o espírito vai embora desse corpo que já não lhe serve e vai para outras esferas. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos revela isso. Também estamos tendo, nesse mês, tem a comemoração do aniversário, no dia 1º, aniversário de Leon Denis. E aproveitamos para informar que a FEB está com um trabalho chamado Letras que... vou me lembrar já, mas é um programa semanal em comemoração aos 130 anos do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Letras que Apontam Estrelas, o nome do programa. E está sendo estudada essa obra de Leon Denis, que é fantástica, Depois da Morte. Nós, espíritas, trabalhamos com o nome morte, nós usamos o desencarne, a palavra desencarne. Por quê? Porque o espírito deixa a carne que não lhe serve mais e vai para o mundo espiritual. O espírito não morre, só quem morre é o corpo. E a morte é apenas mudança do plano material para o espiritual, assim nos diz o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Mudar de plano como alguém que se muda de uma cidade para outra. Quando nos diz Emmanuel no livro O Consolador, quando nós mudamos de uma cidade para outra, nós precisamos nos adequar àquela cidade. Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu agora estou aqui morando em Portugal e eu tenho que me adequar aqui. Eu tenho que usar agasalhos que jamais usaria no Brasil. Tenho que usar umas roupas que realmente não são possíveis. E a gente precisa saber qual é a alimentação que existe naquele lugar. E esse livro vem nos mostrar como é que vai acontecer, o que é que tem. É como se ele vai funcionar para nós como um roteiro, como um guia turístico de alguém que viaja para algum país e do que ele vai encontrar nesse país, o que ele vai passar, as horas que ele vai passar viajando, se vai chegar cansado, qual é a hora. Os guias turísticos nos mostram isso. Então, vamos ver esse livro, A Crise da Morte, como um grande guia turístico para o mundo espiritual. Perante a morte, nos diz Emmanuel, no livro Obreiros da Vida Eterna. Nós recomendamos a leitura dessa obra, porque nesse livro nós temos os obreiros que trabalham recebendo as criaturas que desencarnam. E Emmanuel nos diz que o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, quer dizer, o homem que já está muito avançado, nós somos já tecnologicamente muito avançados, mas nós esbarramos ante os portais da sepultura com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos da antiguidade. A morte fere a nossa alma ainda. A morte nos causa medo, a morte nos assusta. Nós, nem nosso desenvolvimento intelectual ainda não conseguimos resolvê-la.
E ele diz ainda que há um milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo nossos sentimentos e torturando nossas inteligências. E a grande maioria de nós tem medo da morte, é uma realidade. A maioria de nós tem esse medo, tem um temor. E por que será que nós temos temor? Há algumas causas. O livro O Céu e o Inferno vem nos mostrar que nós temos o temor da morte por consequência do nosso instinto de conservação, que nos foi dado por Deus para que nós preservemos a nossa vida. Esse é um dos motivos, uma das causas do temor. É também uma ideia vaga, porque nós temos ideias vagas ou falsas do que seja o espírito. Nós não temos ainda, muitos de nós não têm o conhecimento do que é o espírito que viverá para sempre. Nós aprendemos e pensamos no corpo, não aprendemos muito sobre o espírito, e isso nos causa o temor da morte. Também não temos noção suficiente sobre a vida espiritual, nós não estudamos muito sobre isso, e é preciso que a gente estude. Então, como vencer o medo da morte? Vem a grande pergunta, a grande questão. O livro O Céu e o Inferno vem nos mostrar que a proporção que se compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Por quê? Porque à medida que nós vamos entendendo o que é essa passagem, o que vai acontecer conosco, tudo isso vai nos auxiliar a diminuir o temor da morte. O Espiritismo vem nos mostrar que a morte é outro estado. Na verdade, a morte não existe. A morte é só do corpo e que o espírito continua. Então, o Espiritismo, nos diz Emmanuel, começou esse inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, como fenômeno natural do caminho de ascensão. Então, é uma passagem para o outro mundo, mas é também fenômeno natural de progresso. Todos nós vamos morrer um dia, vamos voltar para o mundo espiritual, depois nós retornaremos ao mundo, à Terra, ou a outros mundos, passaremos por novas experiências, retornaremos muitas vezes, morreremos muitas vezes ainda. E é um fenômeno natural. Tudo na natureza, todos os seres vivos passam pela morte. O nosso corpo também passará pela morte, mas o nosso espírito continuará vivo. É preciso também que a gente aprenda que nós temos o nosso corpo físico e nós temos a alma ou espírito. A alma ou espírito é o princípio inteligente, é ser imaterial e sobrevive após a morte. Temos o perispírito, que é um envoltório semimaterial, e ele é intermediário entre o espírito e o corpo, e dá forma ao espírito. E o perispírito segue junto com o espírito após o desencarne. E temos o corpo físico, que é o envoltório material e perecível, revestimento temporário do espírito. Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma criança, um jovem, um jovenzinho. E aí nós podemos nos perguntar: nós devemos conversar com as crianças sobre a morte? Nós devemos preparar as crianças para a passagem? Os psicólogos recomendam que nós conversemos com as crianças a respeito disso, que nós façamos os ritos de passagem, como eles chamam, de levarmos as crianças
as crianças participarem, às vezes, de algum enterro. Nesse momento, nós não estamos podendo fazer isso, mas nós devemos conversar sobre a vida espiritual com as crianças. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 11, eu recomendo a leitura do capítulo 11 para ver um espírita que está desencarnando, e ele conversa com os seus dois filhinhos, e ele diz para eles que ele não vai demorar a partir. As crianças perguntam: para onde, papai? Ele diz: para um mundo melhor que este, para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. E fala para eles que eles não devem manifestar tristeza, que eles devem ser fortes e ajudarem a mãe deles na continuidade aqui na Terra. E ele diz que possivelmente serão até mais felizes. E pergunta ao filho, uma pergunta muito importante para todos nós. Ele pergunta assim: diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? E o filho responde: eu acredito como o Senhor que a morte não existe. E ele continua falando com os filhos. Vai para 3 anos, instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo, não chorem nem desfaleçam. E assim, ele continua uma conversa com os filhos que é de chorar, de emoção, da lucidez desse homem no momento do desencarne. Por quê? Porque ele tem o conhecimento espírita dentro da sua alma. Ele acredita firmemente que viverá, que continuará a viver. E ele ensina aos filhos essa continuidade da vida. E nós precisamos ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens que a vida continua, mas que ela continua de acordo com os nossos atos, como bem disse a Leda no começo. Se nós agirmos no bem, nós teremos uma vida boa do outro lado. Mas se nós agirmos mal, nós também sofreremos as consequências. Então, continuemos. A morte é a liberação do espírito do corpo físico. E o que sucede à alma no instante da morte? Tem essa pergunta no livro dos Espíritos. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos. Os espíritos são as almas dos homens despojadas do corpo físico. Isso é uma questão de denominação. Quando nós estamos encarnados, nós nos referimos ao nosso espírito como alma. E quando nós estamos desencarnados, nós nos referimos ao espírito como espírito mesmo. Só forma de denominação para a gente compreender melhor essa situação. O retorno ao mundo espiritual. Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde se afastara temporariamente. E esta é a verdadeira vida, a vida dos espíritos, a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. A vida na Terra é uma passagem, onde nós
temos a oportunidade de aprender, de melhorar, de progredir, de estudar, de trabalhar, de resgatar débitos, de nos reajustar às nossas famílias, às pessoas a quem nós fizemos mal. Então, é um momento, é momentâneo, é temporário, mas a verdadeira vida é a vida do Espírito. Emmanuel traz o grande consolo também nesse livro, Obreiros da Vida Eterna. Ele nos mostra que esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. Nós vemos aqui uma cena do filme Nosso Lar, e nós sabemos que o nosso lar fica acima do Rio de Janeiro. Os espíritos de nosso lar estão em constante contato com a Terra, mas existem outras colônias. E no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos a casa transitória, que é na verdade, uma grande nave espacial. E eu recomendo a leitura dessa obra com detalhes para que nós possamos nos encantar com a tecnologia existente nessa grande nave que ela viaja de um lugar para outro e ela assiste à Terra. Lá nós temos conhecimento da Zenóbia, que é uma mulher extremamente evoluída, e outros espíritos fantásticos. Essa nave viaja para um lado, para o outro, e ela atende as criaturas aqui na Terra. E as equipes vêm aqui para assistir aos desencarnantes. Portanto, há muitas esferas. Jesus afirmou que há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas, elas estão em contato conosco constantemente. E nós retornaremos, todos nós, para as moradas às quais pertencemos. Um dia voltaremos. Ele ainda nos diz, extremamente consolador é o que ele nos diz, que a morte não extingue a colaboração amiga. Graças a Deus, nós vamos continuar amigos uns dos outros. Não extingue o amparo mútuo. Continuaremos nos amparando mutuamente uns aos outros. Vai continuar a intercessão confortadora. Também o serviço evolutivo não para nunca. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos progredir, todos nós alcançaremos esferas melhores. Isso é extremamente consolador. Ninguém morre, afirma Emmanuel. Ninguém. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. E agora nós estamos vivendo um momento de pandemia em que milhares e milhares de pessoas estão desencarnando no mundo afora. Porém, essas criaturas estão indo para o plano espiritual. E elas não estão indo sozinhas, elas estão sendo recolhidas, elas estão sendo amparadas. Engana-se quem pensa que estamos sofrendo muito vendo pessoas desencarnarem nos hospitais e nós acreditamos que elas estão sozinhas, que elas estão desamparadas. Não estão. Ninguém está desamparado na casa do Pai. Todos nós temos os nossos colaboradores, temos os nossos anjos guardiães que velam por nós, a não ser que nós não queiramos ajuda, aí nós somos respeitados, mas se nós quisermos, nós teremos apoio. Portanto, ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Que maravilha! A vida será renovada sempre, nós nos purificaremos, nós seremos elevados e nós continuaremos na vida, uma vida melhor.
e estaremos em contato com a divindade superior. Isso é uma dádiva, é uma bênção, é inapreciável, isso é difícil até da gente falar, traduzir em palavras essa maravilha que é a possibilidade de estarmos em comunhão com Deus, o nosso Pai. A passagem. O livro Céu e Inferno nos mostra que a crença na vida futura não afasta as apreensões da passagem para outra vida. É verdade. Todos nós temos receio, tanto da nossa passagem quanto da passagem dos nossos amores, das nossas pessoas queridas. Nós temos receio do que possa acontecer. E mesmo acreditando na doutrina espírita, esse medo, essa apreensão permanece. Muitos de nós não temem a morte em si, mas receia o momento da transição, a passagem. Isso inquieta todos nós e incomoda, porque deste momento ninguém pode escapar. Todos nós vamos passar por esse momento. E é preciso nos preparar. Surge uma grande questão: sofremos ou não nessa travessia? Quem poderá nos esclarecer a respeito do instante da morte? Quem será? Quem nos descreverá o fenômeno da separação do corpo, da alma e do corpo? Quem poderá nos descrever isso? Quem nos contará as impressões do momento supremo, do momento final? Quem é que pode nos contar isso? Será que nós vamos sentir dor? Vamos sentir algum incômodo? O que é que nós vamos sentir? Sentiremos medo? Como é esse momento? É de medo, é de pavor, é de intranquilidade? Sentiremos solidão? Estaremos sozinhos nesse momento supremo da nossa vida? Como será isso? Para onde iremos? O livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, segundo o depoimento dos espíritos que se comunicaram. Nós temos 17 casos reunidos aqui e ele vai nos responder. Nós vamos trabalhar essas questões nas próximas aulas, nos próximos encontros. E como nós temos um curso e nós gostaríamos que todos estudassem para que nós entremos numa sintonia com os estudos da casa, entremos em sintonia com esse espírito Ernesto Bozano, nós convidamos, nós vamos fazer como as professoras de antigamente que passavam o para casa. E nós estamos passando aqui um para casa para a semana que vem. É para ler os capítulos 1 a 4 do livro A Crise da Morte. Nós vamos trabalhar esses capítulos no próximo encontro. E nós vamos também ler o capítulo 1 da segunda parte do livro Céu e Inferno, que tem por título A Passagem. Mas, se alguém tiver interesse em ir mais além, eu recomendo a leitura dos capítulos 11 a 15 do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse é um para casa. Mas todos nós estamos livres para ler ou não. Fiquem bem à vontade. Mas aqueles que lerem vão ter bastante surpresas. E também, quem puder acessar o site Autores Clássicos, Ernesto Bozano, vai conhecer muito sobre a vida dele e só tem a ganhar com isso. Nesse site tem todas as obras dele, que tem inclusive obras raras, tem algumas em italiano, e é um acervo maravilhoso. E nós deixamos essa tarefa de para casa.
aqui nós encerramos a apresentação dessa primeira aula,